Salve, salve nação! Galera, vamos acompanhar aqui a entrevista do técnico tetracampeão da Libertadores, o Felipe Luiz. Vamos ver o que ele falou após a vitória de hoje, de 1-0 sobre o Palmeiras, se consagrou campeão da Libertadores, beleza? Mas se você não é inscrito, já se inscreve no canal para nos ajudar, beleza? Meu sonho é um dia conseguir ir ver o jogo do Flamengo no Maracanã, beleza? Bora lá acompanhar as entrevistas, beleza? Bora lá. Galera, e antes de mais nada, deixa o like, e as imagens são da equipe da ESPN e o link como crédito vai ficar na descrição do vídeo, beleza? Bora lá acompanhar essa entrevista. Flamenguista, todo mundo feliz. Vamos lá então. Da final da Conmebol Libertadores 2025, estamos juntos ao técnico Felipe Luiz do Flamengo. Vocês já sabem as regras, eu vou abrir direto para perguntas. Nome e meio de comunicação, por favor. Vamos começar por aqui. Obrigado. Olá, Felipe, boa noite. Gustavo Zupac da ESPN, parabéns por mais uma conquista. Felipe, na sua carreira como jogador, você sempre foi considerado um jogador muito coletivo, né? O futebol é um jogo muito coletivo. Só que hoje você ocupa um espaço, um cargo, e acho que no Brasil, até mais que em outros lugares, tem um senso de protagonismo gigantesco, né? O técnico carrega muita coisa. E em um ano e pouco, você é o atual campeão carioca, o atual campeão da Supercopa, o atual campeão da Copa do Brasil, o novo campeão da Libertadores. Quarta-feira pode ser o novo campeão brasileiro. Em tão pouco tempo de profissão, acumular tantas conquistas. Foi mais rápido do que você imaginava? O que é que essa conquista de hoje te traz dessa carreira tão breve de técnico e já tão vitoriosa? Parabéns. Obrigado. Bom, queria começar falando o que eu sempre falo e lembro depois de uma conquista tão especial como essa, que são aqueles meninos do Ninho que faleceram em 2019 e que não é coincidência que depois dessa tragédia ter acontecido, o Flamengo consegue brilhar, ter tantos títulos, tanto sucesso. Claro que tem muitas outras coisas além, mas eu acredito muito nessa força. Eles estão comigo. Eu falei com o pai do Bernardo no outro dia, me manda mensagens e sinto que eles estão vivos dentro do clube, dentro de mim, e gostaria de mandar um abraço para todas as famílias. Pensei muito no meu avô hoje, um momento muito especial para mim, porque minha esposa sabe bem, são muitas horas, muitas horas, e no final das contas o treinador é julgado pelo resultado. Como ganhamos, eu sou um fenômeno e o Abel não vale para nada, mas ambos sabemos a equipe que fizemos, a identidade que deixamos na nossa equipe, o forte e os sólidos que somos as duas equipes, e é muito difícil, porque no final um dos dois ia sair daqui perdedor e outro vencedor, mas foi muito difícil chegar até aqui, foram muitos esforços individuais e coletivos, foram muitos sacrifícios por parte dos jogadores, e conseguimos o nosso grande objetivo. Estou sem assimilar tudo o que aconteceu hoje, porque foram momentos de muita tensão durante essa semana, mas se você pergunta se eu esperava, claro que eu esperava. Na minha vida eu sempre pensei em conquistar títulos, sempre pensei grande, e hoje o Flamengo me proporciona isso, proporciona não só para mim, senão para os jogadores, essa possibilidade. Então eu sou muito grato ao Flamengo. O Flamengo não tem que ser grato a mim. O treinador que senta nessa cadeira aqui tem que ser muito grato ao Flamengo, porque o Flamengo hoje proporciona uma possibilidade ao treinador de lutar por títulos. E isso independente, né, pela qualidade, pelo investimento, pela organização que existe nesse clube. Hoje a gente pôde disputar uma final de Libertadores. E me sinto um privilegiado. Esse. Buenas noches, profesor Felipe. Gerson Cuba de Pase.
ante todo felicitarle por el triunfo y por el objetivo. ¿Qué tan importante es para usted, en este caso, el tema de como jugador, como técnico, llegar a Lima, ser campeón nuevamente de la Copa Libertadores, como usted de forma personal y sobre todo como Flamengo, como equipo? Gracias. Es un sitio que he sido muy feliz siempre que vine aquí con la selección. He sido muy feliz con el Flamengo, 2 finales de Libertadores. Es un estadio muy especial, tiene una energía muy especial para nosotros. Y es un estadio que forja leyendas, ¿no? Hoy salen de aquí verdaderas leyendas eternas para nuestro club. Y estoy realmente muy feliz de haber conquistado y aumentado aún más la mística de Lima. Ok. Graças. Obrigado. Por favor. Felipe, Simon Ledo do Coluna do Fla, parabéns, né, por fazer uma nação inteira feliz hoje e fazer parte disso. A gente sempre fala que ter um treinador, torcedor, por mais que ele seja profissional, faz muita diferença por causa dessa paixão que você falou, que está toda envolvida no trabalho e toda a dedicação. Hoje, fantasticamente, assim, o Léo Ortiz não ia jogar e a gente morrendo de dor no coração de ele não poder jogar. E aí você foi lá, escolheu o Danilo e foi o cara que fez o gol do título. O que isso representa para você com relação assim, a essa a visão, né? A questão de ser um visionário com relação a escolher o cara que arrematou a partida? Bom, primeiro falar do Léo Ortiz. Só a gente, né? Mas ele sabe o esforço gigante que ele fez para estar presente nessa final. E hoje de manhã eu conversei com ele e perguntei para ele o que ele estava sentindo. Porque ele conquistou o direito a poder dizer para mim o que estava no coração dele naquele momento, como ele estava se sentindo para jogar. E ele falou que, claro, que ele queria jogar, mas que para ele era melhor, inclusive, ganhar sem jogar, porque a única coisa que ele queria era ser campeão. E se eu pensasse que ele podia atrapalhar a equipe por estar um mês parado, ele preferia que eu escolhesse o Danilo, mas ele deixou as escolhas na minha mão. Eu falei que sim, que a decisão no final das contas é minha, mas eu queria saber muito o sentimento dele. É um jogador que nos deu muito e no final jogou o Danilo, né? Que o Danilo, um jogador multicampeão por onde passou, Alexandro, Jorginho, se eu começar a falar aqui eu não paro mais, mas são jogadores que entram no campo, são cascudos, são campeões. Você sente que eles não estão jogando uma final, eles estão jogando um jogo comum, um jogo tranquilo, sereno, dominando todos os espaços. O jogo que o Varela fez, que o Léo Pereira. Então, assim, são jogadores muito importantes, diferentes, que fazem a diferença, né? Então, hoje a glória individual levou o Danilo pelo gol, mas, como bem teu companheiro falou, para mim, o mais importante é a equipe, né? E sem ela a gente não estaria aqui. Por exemplo, lembrar Gerson e Wesley, sem eles não estaríamos aqui onde estamos hoje, com certeza não. Pedro, não estaríamos aqui sem o Pedro. Pedro é um jogador muito importante, esse título vai dedicado muito a ele por também tudo que ele fez pela gente e vai continuar fazendo. Boa noite, Felipe. Márcio Levi, TV Norte Acre. Felipe, o Flamengo é uma torcida gigantesca. Nós somos jornalistas da Amazônia. Podemos constatar que pessoas saíram há 6 dias para chegar aqui a essa final. Queria saber o que você entende, a leitura que você faz e que recado você daria para esses torcedores que estão vivendo nesse momento agora. Obrigado. Como eu falei na outra entrevista, o Aeroflá diz muito do que é a essência do torcedor rubro-negro. E agora vamos ver no trio esse carinho do torcedor para os jogadores, porque eles merecem. Se esforçaram muito e agora que a gente possa viver esse momento de alegria com eles, que eles vejam esse troféu maravilhoso, somos tetra, e que o torcedor do Flamengo continue aumentando, né? Porque são muito importantes. Como o Zico diz, o torcedor é patrimônio do Flamengo.